Olá, meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre algo que é bastante perguntado, assim, várias pessoas me perguntam, várias mulheres que estão grávidas me perguntam e é uma preocupação, assim, que é a vagina após o parto. Como que fica a vagina depois do parto? Mas antes da gente conversar sobre isso, eu quero pedir já para você se inscrever no canal, porque eu sempre tô tentando trazer conteúdo interessante aqui e já deixar o seu like. Então, como eu já disse em alguns outros vídeos, assim, o corpo da mulher na gestação sofre inúmeras alterações, né? Então, muita coisa muda no corpo da mulher e, inclusive, a vulva, a vagina, né? Então, durante a gestação já é possível perceber algumas mudanças, né? Então, a vagina, ela fica ali, a vulva, ela fica mais inchadinha, dá a impressão que tá um pouco maior e muitas mulheres, elas ficam preocupadas se depois do parto vai voltar ao que era antes, né? Então, o formato, cheiro, gosto, essas são coisas que acabam se tornando uma preocupação, assim, de quem tá gestante, né? E acaba até deixando, até muitas vezes abalando a vida sexual dessa mulher, né? Porque a vulva dela com essas alterações, muitas vezes, por não ser algo que essa mulher sabe, assim, ela acha estranho e acaba gerando uma certa insegurança na vida sexual. Até muitas mulheres acabam evitando de fazer sexo justamente por essa insegurança com relação à sua vulva, né, à sua vagina. Então, logo após o parto, a vagina, ela fica com aquele aspecto bastante edematoso, né, um estado congestivo, assim, ela fica bem inchada e esse estado de inchaço ali da vulva, ele regride, né, ele some normalmente após as primeiras 48 horas. Então, acontece um relaxamento das paredes vaginais e aquele aspecto de inchaço vai diminuindo ali já logo nos 2 primeiros dias. Logo após o parto também acontece algo que é conhecido como crise vaginal, que acontece pela ação hormonal, né? Então, durante a gestação, o estrogênio está muito presente ali numa crescente, né? Durante todo o desenvolvimento da gestação e a partir do momento do parto acontece uma queda estrogênica. Então, a queda, né, do estrogênio, ela faz com que o aumento que ocorreu dos tecidos ali vaginais na gestação, eles diminuam. Então, até cerca do 15º dia, lá pelo dia 15, mais ou menos após o parto, aqueles tecidos que estavam aumentados ali na vagina, eles reduzem até a metade do seu tamanho, mais ou menos. Então, aquele aspecto também de que a vagina estava inchada vão diminuindo ainda mais até o 15º dia. E com isso, é progressivo, né? Então, a vagina, ela vai voltando, assim, a como ela era antes da gravidez, progressivamente. E estima-se que lá pela 3ª semana as pregas vaginais já estejam visíveis, já estejam de volta, né? Então acontece essa queda do estrogênio, a vagina vai voltando ao que era antes. Lá pela 3ª semana, mais ou menos, as pregas vaginais, as dobrinhas ali da vulva, elas já vão aparecendo, já vão ficando como eram antes da gestação. Outra coisa que acontece após o parto é a questão do pH vaginal. Então a nossa vulva, né, a nossa vagina, ela naturalmente ela tem um pH mais ácido. Então, esse pH mais ácido que a gente tem, essa acidez que a gente tem na vulva, na vagina, é justamente ele funciona como uma proteção contra a proliferação de bactérias indesejadas, né? Então, essa capinha ácida que a gente tem ali na vulva é uma proteção. Só que acontece que no puerpério, né, ali no pós-parto, essa região, ela não fica tão ácida mais, ela fica mais alcalina. Então tem essa alteração de pH ali e essa região, ela fica mais alcalina. E com isso, né, acaba perdendo um pouco daquela proteção, aquela capinha ácida que a gente tem contra a proliferação de bactérias. Então, às vezes, até a mulher ela fica mais suscetível até a ter infecções ali da região da vagina. Então, é muito importante ter um acompanhamento, né, nesse período do puerpério, justamente para evitar essas infecções que podem acontecer. Outra coisa que acontece também é que no momento do parto, o ímen, ele é lacerado.
né? Então, o nosso ímen, quando a gente passa por um parto vaginal, um parto normal, acontece uma laceração dele ali, um super alongamento dele. Então, acontece essa laceração dele, né? E após isso, ele vai cicatrizando. Então, após o parto normal, é normal ficar lá na região da vagina um tecido que é conhecido como carúnculas himenais, né? E essas carúnculas himenais são pequenos pontos cicatriciais mesmo. Então, mas não tem nenhuma preocupação, não é nada que vá te afetar, não vai afetar em nada na sua vida, é só uma curiosidade mesmo. Agora, a região do assoalho pélvico, ela fica um pouco edemaciada. Então, toda a região do assoalho pélvico, ela fica inchada, assim, por mais ou menos de 1 a 2 semanas após o parto. E o que você pode fazer para reduzir esse edema, né, esse inchaço ali em toda a região do assoalho pélvico é colocar compressas de gelo. Então, você aplicar ali um gelo 15, 20 minutinhos por dia, umas 2 vezes por dia, pode te ajudar nesse inchaço, e também se você tiver com alguma dor ali na região, o gelo pode te ajudar bastante. E o tônus muscular, né, a capacidade de contração ali daquela musculatura, se restabelece em mais ou menos 6 semanas, cerca de 6 semanas mais ou menos para o tônus se restabelecer. E é muito importante que você já durante a gestação já faça um preparo para essa musculatura, justamente para que você tenha uma boa recuperação ali do tônus muscular, da capacidade de contração e relaxamento dessa musculatura, porque muitas mulheres assim acabam ficando com medo de, após o parto, ficar com incontinência urinária ou com a vagina larga, né? A vagina larga é um grande mito até que muita gente acredita que no parto normal, no parto vaginal, a mulher vai ficar com a vagina larga e nunca mais vai ser a mesma, que a vida sexual vai ser afetada, nunca mais vai sentir prazer. E isso é um mito, né? Na verdade, a gestação mesmo, né? A sobrecarga que acontece ali no assoalho pélvico, que acaba afetando essa musculatura, independente da via de parto. Então, independente da via de parto, se é via cesárea ou se é via parto vaginal, é muito importante que você prepare essa musculatura para que justamente você tenha um pós-parto, uma recuperação muito boa, que você não fique com aquela sensação de frouxidão da vagina, de vagina larga, né? Essa sensação de vagina larga, ela só precisa de um trabalho de fortalecimento muscular que já vai ficar tudo tranquilo, tudo ok. E até muitas mulheres, assim, às vezes elas chegam no consultório com outras queixas, né? Queixas de incontinência urinária, prolapso, bexiga caída, ou qualquer outra queixa, e a partir do momento que começa a trabalhar o assoalho pélvico, que tem essa consciência do assoalho pélvico, muitas das mulheres relatam assim que tiveram uma grande melhora na vida sexual. Então, é muito importante ganhar essa consciência de assoalho pélvico, justamente para que você tenha uma vida sexual prazerosa, né? Uma vida sexual adequada, assim. Então, se você está grávida e esse é um dos seus medos, né, de que a sua vagina não vá voltar à forma de como ela era antes, não fique com esse medo, porque aos poucos a vagina ela vai se restabelecendo. E é claro que no momento do parto podem acontecer coisas que a gente não quer, né, como por exemplo lacerações ali da musculatura, e daí nesse caso a recuperação ela demora um pouquinho mais, aquela região vai demorar um pouquinho mais para se recuperar, ou por exemplo também da episiotomia, que a gente briga assim para que não aconteça, é uma prática que a gente não quer que aconteça, mas se acontecer também acaba prejudicando um pouco o retorno ali da condição da vulva e da vagina. E se você quer saber mais sobre episiotomia, sobre lacerações, tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso, então se você não sabe o que é episiotomia, confere lá que tá bem legal, tá bem explicativo. E se restou alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade que você queira me passar, ou que você quer saber com relação à vagina na gravidez e no pós-parto, deixa o seu comentário aqui, me manda uma mensagem lá no Instagram que eu respondo todo mundo. Também compartilhe com as suas amigas grávidas, que é muito importante que essa informação seja espalhada. É isso, gente. Até a próxima. Um beijo e tchau!